Bom dia para todo mundo. Eu queria saber de vocês se vocês resolveram exercício de regra de 3, tem alguma dúvida? Se não tiver, a gente continua nosso conteúdo. Como é que tá aí? Resolveram o exercício? Deu tempo de resolver? Eu resolvi exercício com vocês de aprendizagem. Fazer as proposições, regra de 3. Resolvi, né? Resolvi exercício com vocês. Então fica aí mesmo para vocês tentarem fazer exercício, já que não tem dúvidas, tá? Vamos aí para abrir as câmeras, tá bom? Vamos abrir as câmeras e eu vou aqui ir para o nosso próximo capítulo de raciocínio lógico. Raciocínio lógico, que a gente vai estar trabalhando aí. Aí, gente, para quem não tinha chegado ainda, vou mostrar para vocês aqui, ó. Conhece esse lugar aqui? Não, não é não, um pouquinho. A vocês ali ó, na tela. O meu cenário aqui de estudo. Vamos lá. Saudades, né? Aí agora você sente falta da escola. Quero ver não sentir. Sente não, Arthur? Arthur já tá assim, ó, balançando a casa, sinto nada. Ele tá em casa dormindo. Ai. Então vamos lá, gente. Então, eu tô aqui porque eu tô sem internet em casa. Senão tava dando aula de casa mesmo. Mas tô gostando de dar aula aqui, é mais fresco, menos barulho. Mais espaço. Não bagunça minha casa. Várias vantagens. Acordar cedo, a gente ia ter que acordar mesmo, a gente só não pode dar aula totalmente desarrumado, né? Tem que vir pelo menos arrumadinho. Vamos lá. Galera, vamos ver sobre raciocínio lógico, né? É uma parte bem teórica aí. Para quem vai para a área da computação, até mesmo nem precisa ir para a área da computação, não, tá? Eu digo computação assim que usa muito, mas muito mesmo. Mas só de você pensar em mexer com uma parte administrativa de uma empresa, né? Mexer aí com controle em planilhas de Excel, mexer em controle de planilhas, você tem que entender sobre raciocínio lógico, né? Saber a diferença de um e e um ou, a diferença de uma negação, saber montar proposições. Isso é necessário quando você vai para o mercado de trabalho para entender como funcionam as regras de algumas operações, até mesmo para o mercado de renda variável, né? Quem tem interesse, o raciocínio lógico é importante você entender esses conectivos, né? O básico desses conectivos. É um profissional muito mais completo quem começa a entender de várias áreas do conhecimento. Então vamos lá. A gente vai falar sobre o raciocínio lógico, né? Lógica, né? Do grego logos, que significa pensamento, né? Ideia, argumento. Ela tem o objetivo primordial de garantir uma ilha de pensamento que chegue a conhecimentos verdadeiros. Então, a gente pode dizer que a lógica nos ensina a lidar com argumentos e raciocinar corretamente para não chegarmos a conclusões equivocadas. Então, a gente vai utilizar alguns princípios complementares aqui para o estudo da lógica matemática, tá? Vamos entender aqui o que são proposições, o que são afirmativas, né, o que são conectivos, e muita gente vai começar a confundir isso com o português, né? Mas entenda que no campo lógico é um pouquinho diferente do português.
Então, vamos continuar. Primeiro, proposição. O que é uma proposição? Uma proposição, ela é uma declaração que ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Por exemplo, se eu falar, a Bahia fica na região Nordeste, isso é uma proposição verdadeira. Se eu falar assim, Teoflotone fica no Triângulo Mineiro, né? Isso é uma proposição falsa. Por quê? Porque Teoflotone fica no Vale do Mucuri, né? Fica próximo nem sei que região é aqui, gente. Eu sei que mais para cima a gente é Nordeste, não sei aqui onde a gente está, né? A gente está próximo do leste de Minas, que é Governador Valadares, mas são 110, 130, né, quilômetros, então não sei em que região que Teoflotone está, de verdade. Não lembro mais. Vou voltar a estudar geografia. Então, todo triângulo é equilátero. Isso é uma proposição falsa. O dobro de 3 não é 6, né? É uma proposição falsa. Por quê? Porque o dobro de 3 é 6. É Nordeste de Minas mesmo, né? Aí, ó. Estão me falando aqui que o Teoflotone é Nordeste de Minas mesmo. Então, é isso mesmo, gente. Teoflotone é Nordeste de Minas. Eu acho que eu estava na dúvida porque Almenara eu tenho certeza que é Nordeste de Minas. Só que Almenara está a 300 quilômetros daqui, né? E ela fica mais pro lado direito, né? Quando a gente pegar o mapa do Brasil, ela está mais pro lado direito, mais para cima. Então, eu tenho certeza que é Nordeste. Agora, Teoflotone não sei, porque ela fica aquele meio termo, né? Aí, não são proposições, né? Pois a gente não consegue classificar como verdadeiro ou falso. Antônio gosta de salada? Tá vendo que isso aqui é uma pergunta, a frase interrogativa, então não faz sentido ser uma afirmação? Tiago, vai estudar para a prova de biologia. Não tem um sentido se é verdadeiro ou falso. Isso aqui é uma oração imperativa. Aqui, ó, 2x mais 3 é igual a 1. Isso aqui, gente, é uma equação, né? Eu posso resolver aqui e achar o valor de x, né? Mas isso aqui é uma equação, não é uma proposição. Beleza, e eu vou para conectivos. O que são conectivos? Conectivos são a forma que eu interligo duas proposições, né? Por meio de um emprego lógico, né? Então, olha só. O conectivo E. Conectivo E, né? Ele é representado pelo símbolo, parece um tio não, qual não? Acerto circunflexo, né? Entre duas proposições simples, A e B. Então, se a gente vê isso aqui, ó, A, esse circunflexo B, significa que eu estou falando A e B, né? Ou seja, eu estou falando que para que isso aqui seja verdadeiro, eu preciso ter duas afirmações verdadeiras. Por quê, ó? Pensei, é verdadeira se eu falar assim, ó, A e B são isso, né? Ótimo, verdadeira, né? Então, ó, 5 é ímpar, é a minha proposição A, né? 5 é ímpar, verdadeiro. B, a água é incolor, né? A água natural aí para ser consumida é incolor, verdadeiro. Se eu falar assim, A e B, né? Ou seja, 5 é ímpar e a água é incolor. Essas duas proposições são verdadeiras, portanto, essa proposição conectiva, né? Ou seja, que eu tenho aí o E ligando essas duas, essa proposição é totalmente verdadeira. Beleza. Então, ó, exemplo 2. Belo Horizonte é maior do que Goiânia. Verdadeiro. Rio de Janeiro é maior do que São Paulo. Isso é falso. Né? Aí ele fala A e B. Belo Horizonte é maior do que Goiânia e Rio de Janeiro é maior do que São Paulo. Isso aqui é uma afirmativa falsa, né? Essa é uma proposição falsa, é uma declaração falsa. Por quê? Porque eu tenho aqui que a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Então, quando a gente tem o conectivo E, só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Beleza? O conectivo ou, né? O conectivo ou, ele fala o seguinte:
Se eu coloco esse símbolo aí do acento circunflexo para cima, entre duas proposições simples, significa que eu estou usando a disjunção. O lá de cima a gente chama conjunção, e esse de baixo a gente chama disjunção. Se eu estou usando entre duas frases, por exemplo, aranhas são mamíferos, isso é falso. Cobras são répteis, isso é verdadeiro. Se eu falar assim, ó, aranhas são mamíferos ou cobras são répteis, isso é verdadeiro, né? Você fala, Juan, mas aranhas não são mamíferos. Beleza, mas cobras são répteis, isso é verdadeiro. Quando eu vou para o exemplo 2, o céu é azul, que é verdadeiro, e falo, triângulos não possuem diagonais. Isso também é verdadeiro, né? Porque né, no triângulo a gente tem lá que a ligação entre dois pontos do triângulo vai formar o próprio lado. Então eu tenho aqui, ó, A ou B, o céu é azul ou triângulos não possuem diagonais, isso é verdadeiro. Você fala, Juan, mas as duas são verdadeiras. Sim. O conectivo ou a proposição ou seja, a disjunção, ela só vai ser falsa se eu tiver ambas falsas, tá? Se eu tiver ambas falsas. Se uma delas for verdadeira, a condição já vai ser que essa proposição ela é verdadeira. Condicional. O que é a condicional? A condicional ela me fala o seguinte, né? Como os demais conectivos, a condicional possui caracteres específicos que norteiam o seu uso. Por exemplo, né? Se P, então Q, né? Isso aqui, ó. Se P, então Q. Esse é o símbolo que eu uso, uma setinha. Se P, então Q. Os elementos de P e Q são proposições que devem ser ligadas em uma única frase, em um único corpo. Então, a sentença P, a gente determina ela como antecedente, né, que antecede, e aqui a consequente, né? Ou seja, a antecedente vai gerar uma consequência. Mas se a gente lembrar aqui que a filosofia estabelece a forma de que os resultados a serem seguidos pela ciência, ou seja, pode-se olhar a condicional como uma forma lógica fixa que pode ser mudada somente com a alteração das proposições P e Q. O que ele está falando? Vamos ver o exemplo aqui. Ó. Vamos pegar. Ele fala: na lógica aristotélica, foi instituído que a proposição composta condicional possui um resultado falso somente quando sua premissa é verdadeira e o consequente é falso. Em todos os outros casos, a condição será considerada verdadeira. Tá, Juan? Anota isso para mim. Vamos lá, vou dar um pause aqui. Vamos para algumas anotações. Preste bastante atenção. Eu tenho aqui lógica, né? Raciocínio lógico. Eu tenho o conectivo E, né? Que eu determino que é uma conjunção. Então, A e B. Isso aqui, quando eu tenho a conjunção A e B, ó, só vai ser verdadeiro, só é verdade quando ambos são verdadeiros. Beleza. Quando eu vou para a conjunção, para o conectivo ou, né, eu estou falando A ou B. A ou B. Isso aqui só é falso se ambos são falsos. Ah, Juan, então é a mesma coisa que esse aqui. Lógico que não, tá? Vou fazer uma tabelinha aqui para vocês entenderem bem. Aí, a gente tem a condicional. A condicional, ele fala que a gente só tem um resultado falso se eu tiver, né, condicional. Vou colocar aqui a setinha, condicional.
A, então B. Ou P, então Q. Eu só tenho isso aqui falso só é falso quando P é verdadeiro, P é verdadeiro e Q é falso. Como assim, Juan? Então, eu estou falando que todas as outras condições para A e B e P e Q, né, elas são o quê? Elas são verdades, né? São verdades. Então, vamos fazer um quadrinho resumo aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Então, vamos falar aqui, ó, A e B. Certo? Aqui eu tenho um valor lógico que, vamos colocar que eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e aqui eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Se eu utilizo até aumentar de tamanho aqui, ó. Esse quadrinho pode ser útil para vocês. Se eu utilizo a conjunção, ou seja, e, né? Eu só tenho o que é verdade se ambos forem verdades. Então, todo o restante é falso. Beleza. Se eu tenho a disjunção, que é o ou, eu só tenho falso quando ambos são falsos. E se eu tenho a condicional, que é a setinha, vou colocar assim, que é a setinha, eu só vou ter falso quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Todos os outros são verdadeiros. Beleza? Por quê? Vamos ver aqui agora. Isso aqui que a minha tabelinha está falando, tá? Gente, eu estava pensando a gente montar um grupo para eu passar esse tipo de coisa, anotação que eu fizer nas aulas. Aí eu tiro o print e envio tudo lá, tá? E a gente fica mais por dentro, a gente fica mais próximo dos assuntos. Que eu passo a todo mundo aqui. E vocês conseguem comunicar comigo também. Vamos lá. Então, é isso que ele está falando, ó. Em algumas situações é possível perceber essa relação de inclusão com inclusão. Observe esse exemplo aqui, ó. Se João está na sala de aula, então João está na escola, né? Aí ele fala, proposição P, João está na sala de aula. Proposição Q, João está na escola. Então, ó, observe essa relação. Que se João está na sala, então João está na escola. Faz sentido, né? Faz sentido, né? Se ele está na sala, obviamente ele está na escola. Se eu tentasse fazer o contrário, se João está na escola, então ele está na sala de aula? Não, não necessariamente, né? Então essa afirmativa
ela não é totalmente o quê? Totalmente verdade. Então, ó, considera o aluno estando dentro do elemento sala e escola torna-se sala ou escola torna a sentença verdadeira. E no caso contrário, falsa, né? Então, ó, dentro da sala, que por sua vez está dentro da escola. 2, né, seria somente dentro da escola e não está dentro da sala de aula. Então, nesse caso, né, nesse caso específico, a gente constata a seguinte situação. Se o João está na sala, né, e consequentemente na escola é possível, beleza? João está na escola e não está na sala de aula também é possível. Então, a gente tem essas duas opções aqui. Se João estiver na escola, né, que ele pode estar na sala ou não estar na sala. É igual quando os meninos ficam matando a aula, né? Diz que vai no banheiro e vai em todas as salas. É basicamente isso, né? Ele está na escola, mas não está na sala de aula. Então ele fala assim, nesse caso, a condição se tornaria falsa, pois a sentença P, a premissa, é verdadeira e a sentença Q, a consequente, é falsa. Né? A primeira, João está na escola, seria verdadeiro, mas não necessariamente ele está na sala de aula, o que a tornaria a sentença falsa. Beleza? Juan, Oi. tem como voltar aí na anotação do PIQ rapidinho? Não deu A tempo de copiar, não. do Excel? Não, da folha. Ah, da folha? Beleza? Valeu, valeu. Vamos lá. A gente chegou a dar um frio aqui, achei que não estava gravando a aula, não. Olha só. Então vamos ver a situação descrita anteriormente, vamos ver se a gente consegue entender aqui. Ó. Então considere as proposições simples a seguir. 7 é um número primo, né? 7 é um número primo, verdadeiro. Que a proposição é 2 é menor que 3. Isso é verdadeiro. Aí ele fala assim, ó, então vamos ver a proposição composta condicional. Ele fala, se 7 é um número primo, então 2 é menor que 3. O valor lógico disso é verdadeiro, por mais que as duas frases não tenham nada a ver uma com a outra. A aula gravada fica onde? A aula gravada vai para o YouTube, na playlist que eu mandei para vocês. Tá? Estou colocando tudo no YouTube, na nossa playlist. Cadê? Nossa. Então vamos lá. Então, por mais ó, que essa sentença não tem nada a ver com essa, a afirmação aqui tem um valor lógico verdadeiro. Por quê? Porque ambas são verdadeiras. Vamos ver isso aqui. Ó. Considere as proposições a seguir. O triângulo ABC de lados medindo 6, 6 e 7 é equilátero. Né? Isso é falso. Beleza. O triângulo ABC de lados medindo 6, 6 e 7 é isósceles. Isso é verdadeiro. Então, vamos falar aqui essa proposição. Se A, então B. Ou seja, se o triângulo ABC de lado medindo 6, 6 e 7 é isósceles, então esse triângulo de lado ABC é equilátero. Né? Isso é verdadeiro? Né? Olha só. A primeira sentença ela é verdadeira, só que a segunda sentença é falsa. Não é isso? Então, ó, pela lógica condicional, a gente viu que a condicional ela só é falsa quando eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa, tá? A primeira verdadeira e a segunda falsa. Então, simbolicamente é o seguinte, né? Se V, então F, o resultado disso é F. Essa é a única condição em que a condicional vai ser falsa. Quais outras condições que eu posso ler, né? Ver aí, ó. P, então, que, né? Ó, P condicional de que, P acarreta que, P somente se que, P é condição suficiente de que. Tá vendo? Todas essas maneiras aqui são as maneiras que eu posso ler a condicional. Ficou entendido a condicional aqui? Então, só vai ser falso quando eu tiver a primeira verdadeira e a segunda falsa. Juan, e o que está escrito? Gente, você só vai pegar a primeira proposição, analisar ela,
ver a segunda proposição, analisar ela. O resultado disso é lógica, não é semântica, tá bom? É lógica, não é semântica. Semântica é sentido, tá bom? Vamos lá. Bicondicional. A proposição composta, denominada de bicondicional, associa-se a uma escrita rígida através das palavras se e somente se, tá? Então, sempre que você vê se e somente se, significa que é bicondicional. O símbolo do bicondicional é a setinha para um lado e para o outro, igual eu estou mostrando aqui, ó. Então, ó, os elementos P e Q são proposições que devem ser ligadas formando um único corpo. A bicondicional apresenta-se com duas proposições condicionáveis, se então atribuídas ao sentido de ida e volta. Por exemplo, P, se somente se que, né, possui a mesma eficácia de eu escrever assim, ó, se P, então Q, e se Q, então P. Ou seja, do mesmo jeito que a proposição ela vai de P para Q, ela tem que voltar de Q para P. Portanto, isso já me acarreta algumas coisas, né? Porque se é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, então eu tenho dois casos em que essa condição vai ser falsa, né? Vou mostrar para vocês aí na bicondicional já na nossa tabelinha. Então, a proposição bicondicional, né, possui segunda filosofia, vocês podem ver isso com o Machado, tá? O valor lógico falso nos casos quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa, né? Obviamente. E quando volta essa sentença, ou seja, quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Então, vamos voltar aqui, para a nossa planilha. Então, na bicondicional, que é setinha para um lado, né? E setinha para o outro lado, entre A e B, eu tenho a primeira verdadeira, né? Verdadeira. Aqui, a primeira verdadeira e a segunda falsa. Eu já vi isso que é falso, portanto, a segunda falsa. Isso aqui é falso e isso aqui é verdadeiro. Então, a bicondicional fica montada desse jeito aqui. Tá? Vamos lá para a próxima. Então, nessa situação, né, tentar colocar algum exemplo aqui. Ó. Nas situações fatídicas que são possíveis, pode-se entender a bicondicionalidade com uma relação de igualdade entre dois conjuntos, em que os elementos do conjunto A e B são elementos que satisfazem, respectivamente, as proposições P e Q. Então, é como se eu tivesse dois conjuntos iguais, tá? Para eu fazer se A, então B, então se B, então A. Né? Ou do mesmo jeito que vai, ele volta isso tem que ser verdadeiro, né? Ou ambos devem ser falsos. O que não pode ser é um verdadeiro e um falso. Eles não podem ser diferentes, tá? Então, as situações que podem existir para esse diagrama seria satisfazer simultaneamente os dois conjuntos ou não satisfazer nenhum, né? Então, no conjunto A ser verdadeiro para P, não satisfazer o conjunto B, que seria um verdadeiro e um falso, ou um falso e um verdadeiro, que me daria isso aqui, esse resultado como falso. Tá? Quantificadores. Deixa eu ver quantas horas são. Essa aula vai ter 9:05, né? Olha só. Quando a gente fala de quantificadores, a gente vai basicamente escrever equações, né? E colocar um quantificador para a gente simplificar isso aí. Por exemplo, eu tenho aqui x mais 2 igual a 5. A gente viu que isso aqui não é uma proposição, né? Mas se eu colocar alguma coisinha aqui, eu começo a ter uma proposição. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, x mais 2 é igual a 5, para todo x que pertence aos reais. E agora sim, ó, eu estou dando uma condição, né? Eu estou falando x mais 2 é igual a 5 para todo x. Gente, não vai ser para todo x, né? Por quê? Porque se eu fizer aqui, ó, x, passar subtraindo, x é igual a 3. Então, vai ser para todo x? Não. Vai ser se meu x for igual a 3, né? Eu coloco aqui tal que x igual a 3, aí sim eu teria uma proposição certa. Então, se eu fizesse essa proposição aqui, isso seria falso.
E aqui seria uma proposição verdadeira. Juan, então o que são quantificadores? Vou te explicar agora. O quantificador universal, ele me fala isso aqui, ó. Eu tenho esse símbolo aqui, um A de cabeça para baixo, que deve ser lido qualquer que seja, para todo ou para cada. Por exemplo, o x denota um número real e temos as proposições. Para todo x, né, eu tenho que 2 elevado a x é maior que zero. Isso é verdadeiro. Para todo x, eu tenho que x mais 3 é igual a 1. Então, nem para todo x, né? Por exemplo, se meu x for zero, isso aqui não vai ser igual a 1. Então, essa alternativa, essa é uma proposição falsa. Então, se x denota uma sobremesa, podemos construir a proposição. Para todo x, x é calórica, né? Toda sobremesa é calórica? Nem toda sobremesa é calórica, né? Então, ó, escrevendo essa proposição em uma linguagem corrente, né, que a gente tem, eu colocaria toda sobremesa é calórica. Aí eu vejo alguns exemplos que eu tenho. O quantificador universal. Universal porque eu estou colocando aí todos os elementos desse conjunto, todos, né? Universal. O existencial é diferente. Por quê? Eu utilizo esse símbolo aqui de Ezinho ao contrário e ele fala assim, ó, o quantificador existencial é indicado pelo símbolo Ezinho e deve ser lido existe ou existe pelo menos um, ou existe ao menos um. Por exemplo, se x denota um número real, temos as proposições. Existe um x em que x mais 2 é igual a 5. Existe um x? Não existe, né? Esse x é 3, beleza, mas eu estou falando que existe, né? Ele está falando, existe um x em que x ao quadrado mais 1 é menor que zero. Isso aqui não existe, né, gente? Se eu colocar que x é um número real, isso aqui não existe. Por quê? Porque não é, né? Não tem isso como verdade. Não existe um número positivo e não existe um número real elevado ao quadrado que vai dar negativo. Por isso, determinada proposição é falsa. Então, x ele denota um estudante. Podemos construir a proposição. Existe um x em que x é inteligente, né? Ou seja, escrevendo essa proposição em linguagem corrente, existe estudante inteligente. Então, observa só. Há também um tipo de quantificador indicado pelo símbolo existe com exclamação, que ele fala que existe um único, né? Então, ó, não só existencial, mas ele está falando que é um existencial único, né? Preste bastante atenção nesse símbolo aí. Então, já vimos dois quantificadores. O universal, que inclui todos, o existencial, que ele delimita que existe, mas não que obriga a existência, né? Ele fala que existe. E negação de proposição? Como é que eu faço a negação de proposição? A negação da proposição, ela vai ser uma proposição verdadeira. Se eu negar essa proposição, ela se torna falsa. Uma proposição falsa, se eu nego essa proposição, ela se torna verdadeira. Né? Como assim? Não estou acompanhando, não. Vou mostrar para vocês. Ó. A negação da proposição A é simbolizada por um til e A, ou seja, se lê não há, ou simplesmente negação de A. Então, ó, se eu tenho A é falsa, se eu negar uma afirmativa, uma proposição falsa, ela se torna o quê? Verdadeira, né? E assim por diante. Então, ó, se eu negar duas vezes, significa que ela volta para o mesmo valor lógico. Se eu falar assim, ó, 4 é primo, é uma afirmativa falsa. Então, se eu negar essa afirmativa aqui, eu vou colocar 4 não é primo, né? Logo, essa alternativa, essa proposição se torna verdadeira, né? Era uma proposição falsa, se torna uma proposição verdadeira. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me falam aí, tá? Então, negação de proposição composta. Essa aqui era a negação de proposição simples. E como é que fica a negação de proposição composta? A negação de proposição composta significa que a gente vai trocar o valor lógico, né? Então, se a gente vai trocar o valor lógico, quantificador de novo? Tá. Deixa eu mudar de tela aqui que eu acho que vai ficar mais simples.
Nem coloquei a bicondicional aqui, né? Quer que eu coloque a bicondicional aqui? A bicondicional é P, então, Q, né? Então, é falso quando P é verdadeiro e Q é falso, ou Q falso e P verdadeiro. Vamos lá, quantificadores. Falando de quantificadores, eu tenho o seguinte: o universal é o símbolozinho de A ao contrário, ele significa o quê? Para tudo, tá? Significa basicamente isso aqui. A gente tem o existencial, que é o Ezinho ao contrário. E esse Ezinho ao contrário significa o quê? Existe um, existe pelo menos um. E esse quantificador existencial aqui me fala que existe um único. Então, esses são os quantificadores. Então, se eu falo aqui que x representa aluno, e falo assim, x é inteligente, né? Então, eu estou falando, vou colocar assim, para todo x é inteligente. Estou falando que todo aluno é inteligente. Se eu tiver aqui, x é aluno, certo? E se eu fizer nessa frase aqui, existe x inteligente. Então, aqui eu já estou falando que existe aluno inteligente. Eu quero que vocês percebam uma diferença. O universal, ele está incluindo todo, tá vendo? O existencial, ele está falando que existe algum, tá vendo? Essa é a diferença desses dois. Quando eu falo de negação de proposição, eu estou falando do quê? Eu estou falando que na negação eu estou trocando o seu valor lógico. Trocando seu valor lógico. E aí que a gente começa a entrar em algumas regrinhas. Por quê? Porque olha só, quando eu nego uma conjunção, significa que tudo isso aqui vai ser verdadeiro. E essa vai ter que ser falsa. Quando eu nego uma disjunção, significa que tudo isso aqui tem que ser falso e essa tem que ser verdadeira. Quando eu nego uma condicional, eu estou falando justamente o contrário. Então, quando eu faço a negação, né, a negação dessas conjunções, disjunções, condicionais, bicondicionais, eu estou falando propriamente na troca do seu valor lógico, né? Se é a troca do valor lógico, então vamos lá, né? Eu tenho aqui, ó, o eu tenho aqui
proposições compostas, né? Então, olha só, se eu tenho aqui a negação do conjunto A e B, né? Quando eu nego uma conjunção, ela vira uma disjunção. Quando eu nego uma disjunção, ela vira uma conjunção. Então, é isso que acontece. A negação de uma conjunção vira uma disjunção e a negação de uma disjunção vira uma conjunção. Beleza? Então, ó, significa que eu negar uma conjunção, eu tenho que negar a primeira, troco o operador, ou seja, o e vira ou, e nego a segunda. A negação de uma disjunção, eu nego a primeira, troco o operador e nego a segunda. Deu para entender? Vamos ver aqui, ó. Marcos trabalha, isso é verdadeiro. Marcos joga tênis, isso é falso. Então, se eu pegar aqui, ó, a proposição Marcos trabalha ou joga tênis, né? A proposição não, a disjunção Marcos trabalha ou joga tênis, isso é verdadeiro. Para eu tornar isso aqui falso, eu tenho que negar, né? Ou seja, Marcos não trabalha, troca o ou por e não joga tênis, tá? Aí o sentido disso aqui, gente, eu já falei, a gente não está olhando semântica, a gente está olhando a lógica. Então, a gente fica assim. Se eu negar o todo, né, a negação de todo, ela vira existe, tá? Ou existe pelo menos um. A negação de todo não é nenhum, tá? Presta bastante atenção. Então, ó, para tornar a proposição todo professor é alto, devemos encontrar pelo menos um professor que não é alto. Olha aqui eu, né? Então, ó, a proposição todo professor é alto, isso é falso, né? Então, a negação disso vai falar, existe um professor, ou existe pelo menos um professor que não é alto. Tá vendo que a negação, ela tornou a alternativa verdadeira? Lembrando, a negação, pensa aí. Muita gente pensa assim, ó, a negação, então, de todo professor alto tinha que ser nenhum professor alto, né? Só que e os professores altos? Lembra, se todo professor alto é falso, significa que se eu falar que todos os professores são baixos, isso também seria falso. Não faz sentido? Né? E eu tenho que trocar o valor lógico da sentença. Então, eu vou falar que existe pelo menos um professor que não é alto. Ou nem todo professor é alto. A negação de nenhum é algum. Por quê? Nenhum é como se eu falasse todo não é. Né? Por exemplo, nenhum homem é fiel. Eu estou falando que todo homem não é fiel. Então, existe pelo menos um homem fiel, né? Ou seja, algum homem é fiel. Então, a negação de nenhum, né? A negação de nenhum existe pelo menos um ou algum, tá? Preste bastante atenção nesses negativos aqui, de todo e nenhum. Então, a negação de algum ou existe, né? Existe cachorro inteligente, isso aqui é falso, né? Olha só. Nossa aula acabou, né, gente? 9h05. Então, ó, eu vou parar nossa aula por aqui, a gente continua na aula que vem e faço com vocês as quantificadores da negação e mando para vocês depois, beleza? Ó, beijão, até mais. Bye, bye. Cadê Isadora? Isadora, eu vou fazer a tabela, a gente faz amanhã, tá bom? Aí a gente termina e eu te mando lá no grupo.